Olá, meus amores, sejam todos super bem-vindos. O Enem tá batendo na nossa porta, tá chegando, ó, tá dando aquele frio na barriga. E eu tô aqui hoje pra gente fazer uma super revisão sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre ele, sobre o século XVIII. E a minha intenção com vocês é trazer um panorama. A gente fala de século XVIII, né, na história geral, mas também fala de século XVIII na história do Brasil. Então a gente tem muita coisa pra falar. É um tema importante, tá? Eu diria pra vocês que talvez, o século XVIII seja o mais importante porque ele pode ser entendido como um período de transição, ok? E a gente tem que começar lembrando, né? O que eu vou fazer com vocês? Vou começar com a Europa, tudo bem, com a história geral, e depois a gente faz um paralelo com a história do Brasil e vocês vão ver, claro, que os dois conteúdos, ó, se conectam. Então essa é uma aula muito casadinha. Eu quero todo mundo com muita tranquilidade, porque eu sei que esse é o momento do nervosismo, chegando quase no máximo, mas a gente vai, ó, respirar fundo, focar que, ó, falta muito pouco. A gente tá só revisando, né, vendo alguns detalhes, relembrando algumas coisas, pra você mandar muito bem na prova. Então tá tudo de boa, tudo tranquilo. Fechou? Bora lá. Quando a gente fala de século XVIII na Europa, a gente tem que lembrar de uma coisa. O que está acontecendo na Europa no século XVIII, minha gente? É ele, o Iluminismo. Então a gente tem que lembrar que o século XVIII é o século do Iluminismo. Só que isso por si só não resolve o nosso problema, né? Eu preciso que vocês lembrem que o Iluminismo foi um movimento filosófico, ó, vou botar para vocês a definição. Movimento filosófico que, com base no que, gente? Com base na razão. E aí essa palavra aqui é a mais importante. Eu vou até sublinhá-la para vocês. Com base na razão, criticou o antigo regime. Vocês lembram disso? Então, ó, movimento filosófico que... Isso aqui é um que, hein? Que, com base na razão, criticou o antigo regime. Só que aí você vai falar pra mim assim, Natasha, temos um problema, porque eu não lembro o que era o antigo regime. Eu estou aqui para isso, para relembrar, né, o que era o antigo regime e quais são as propostas iluministas, né? Como é que esses iluministas criticam esse antigo regime. Só que eu já quero começar lembrando a vocês que talvez a palavra mais importante para compreender o iluminismo é a razão. Por quê? A partir do momento em que o pensamento, ó, racional se torna central para compreender o mundo, os alicerces do antigo regime serão questionados, uma vez que esse antigo regime não era pautado, né, em argumentos, né, em alicerces racionais. E vamos lembrar rapidinho, tá? Eu diria a vocês que o antigo regime ele tinha 3 pilares. Do ponto de vista político, né? Nós tínhamos o quê? Monarquias absolutistas. Então a gente tinha o absolutismo. Nós tínhamos, portanto, reis, monarcas que não tinham limites jurídicos ou limites institucionais ao seu poder. Portanto, o rei governava sem ter o seu poder limitado por uma constituição, sem ter o seu poder limitado por um parlamento. Era um rei que concentrava muitos poderes. Então essa é a principal característica política do antigo regime, correto? Do ponto de vista econômico, nós tínhamos o mercantilismo. Quem lembra disso? O rei absolutista interferia diretamente nos assuntos econômicos e instituía, por exemplo, monopólios. Um exemplo claro da lógica mercantilista era a relação das metrópoles europeias com suas colônias aqui na América. Vamos pensar, por exemplo, em Portugal, né? Em relação aos territórios que hoje chamamos de Brasil, então América Portuguesa. Havia um negócio que a gente chamava de exclusivo metropolitano, que vocês aprenderam na escola como pacto colonial, mas que é a mesma coisa, né? Ou seja, Portugal tinha um monopólio, a exclusividade do comércio colonial, né? Dentro de uma lógica mercantilista em que o rei controlava a economia e, portanto, instituía monopólios. Essa era a principal característica econômica do antigo regime. E do ponto de vista social, nós tínhamos uma sociedade estamental, ou ainda, vocês poderiam dizer que ela era aristocrática.
O que era uma sociedade estamental aristocrática? Era uma sociedade calcada na ideia de nobreza. O principal elemento de distinção social entre os indivíduos era o sangue. Vocês lembram que no topo da pirâmide estava o clero e os nobres, né? E aí, tanto o clero quanto a nobreza cortesã, a nobreza da corte, né, tinham sangue nobre. A ideia era de que as famílias nobres tinham vários filhos, parte desses filhos compunham o clero. Então, no topo da pirâmide, nós tínhamos, né, indivíduos considerados nobres e que, portanto, eram vistos, né, como detentores de um certo privilégio que vinha, né, da hereditariedade, que vinha do sangue. Ah, Natasha, mas e se a pessoa fosse rica? Gente, no antigo regime, ao contrário do que acontece hoje, o principal elemento de distinção social não era o dinheiro. Então, vamos pensar na burguesia, né? A gente está revisando, hein? A burguesia já havia acumulado imensas fortunas, uma grande quantidade de capital. Mas a burguesia seguia na base da pirâmide. Eu vou até desenhar a pirâmide aqui para vocês, porque isso é importante. Ó, vou botar aqui pequenininho, pra vocês lembrarem o que é uma sociedade estamental. No topo, você tem o clero, e o clero era composto por indivíduos que vinham da nobreza, né? Para você fazer parte do clero, geralmente você era um indivíduo de origem nobre. Aqui, nós temos os nobres, os nobres, e na base da pirâmide, todo mundo que não era nobre, não nobres, todo mundo que não tinha sangue nobre. E aí, entre os não nobres, vocês bem sabem, nós tínhamos a burguesia, os comerciantes, né, e suas nuances, nós tínhamos trabalhadores urbanos, camponeses. E a ideia é, para você estar aqui no topo, a barreira era o nascimento, não tem como você virar nobre. Ah, Natasha, mas eu já ouvi falar, que alguns burgueses compravam títulos de nobreza, vocês estão corretos. No entanto, eles eram chamados de uma nobreza de toga. E ainda assim, eles não tinham o mesmo status, o mesmo poder, a mesma influência que a nobreza de nascimento. Então, para você estar no topo da pirâmide aqui, o que importava era o seu sangue, o seu nascimento, a sua origem de nascimento. Então, essa era uma sociedade estamental, né, do antigo regime. Outra coisa, a sociedade estamental, minha gente, ela era alicerçada, ancorada num princípio que nós dizemos que é a desigualdade jurídica. Portanto, os indivíduos do topo de origem nobre tinham uma série de privilégios, enquanto a base da pirâmide, os não nobres, não. O melhor exemplo é a questão tributária. O clero e a nobreza não pagavam impostos, enquanto toda a base da pirâmide, né, era responsável por toda a carga tributária que sustentava essas monarquias. Portanto, né, é isso que configura pra gente uma sociedade estamental. O ponto é, tá? Olha pra cá. Isso aqui são os alicerces do antigo regime, correto? E o que o iluminismo vai fazer é basicamente criticar isso tudo. Então o iluminismo está criticando o absolutismo, está criticando o mercantilismo e está criticando a sociedade estamental. Qual é o problema, tá? Basta saber as críticas iluministas? Basta não, é importante que você saiba também quais eram as propostas desses filósofos, desses pensadores. Então vou começar a botar aqui para vocês, ó. De verdinho, propostas. Então vamos entender o que esses iluministas propunham, combinado? E eu quero começar pensando com vocês do ponto de vista político. Vocês já sabem que esses iluministas criticam o absolutismo. O que eles propõem no lugar das monarquias absolutistas? Eles propõem um negócio que a gente chama de liberalismo político. Liberalismo político. E aí vocês vão falar pra mim, Natasha, mas tá muito abstrato. O que é liberalismo político? É a limitação do poder do governante. Então, ó, o liberalismo político é a limitação do poder do governante. Como é que você limita o poder do governante, minha gente? Fazendo, por exemplo, ele aceitar uma Constituição. Obrigando ele a aceitar uma Constituição que limitasse seu poder. Fazendo ele aceitar, por exemplo, a existência de um parlamento com força política.
obrigando ele, tal qual as ideias de Montesquieu, um filósofo iluminista, a aceitar a tripartição dos poderes. Agora ele não concentra mais poderes, existem, né, diferentes instâncias de poder dentro do Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário. Portanto, quando você cria mecanismos de limitação do poder do governante, você está acabando com o absolutismo. E é isso que os filósofos iluministas estão propondo. Anotem aí. Você faz isso através de um parlamento com força política. Você faz isso através de uma constituição. E você faz isso, como diz Montesquieu, através da divisão de poderes. Divisão de poderes, que é a tripartição, né? Montesquieu fala que dentro do Estado é preciso que haja um executivo, um legislativo e um judiciário, justamente para que o governante não concentre poderes. Tudo bem? Alguns filósofos vão chegar a falar, você pode inclusive tirar o rei, proclamar uma república, eleger um governante que vai governar por um mandato, que portanto tem que atender aos interesses da população. Tudo isso se insere dentro da lógica do liberalismo político. Só que vamos lá, aqui é só no âmbito político. E do ponto de vista econômico, minha gente, se esses filósofos, se esse movimento filosófico critica o mercantilismo, o que ele propõe? Gente, é muito de boa. Ele propõe o liberalismo econômico. Fala, pô, Natasha, é sério? É sério. Ele propõe o liberalismo econômico, que nada mais é do que a não intervenção de quem, minha gente? Do rei do Estado na economia. Dentro da lógica mercantilista, o rei absolutista tinha o poder de se meter arbitrariamente nos assuntos econômicos. Ele fazia o que ele bem entendesse, por exemplo, instituindo monopólios. Com o liberalismo econômico, isso fica proibido. Então, a gente tem aqui a não intervenção do Estado na economia. E aí você tem um filósofo iluminista específico, que é o Adam Smith, que pensa nisso. Ele vai dizer, ó, o rei não precisa, por exemplo, definir os preços, não tem qualquer necessidade. O que vai definir os preços é a lei da oferta e da procura. Uma coisa que pra gente hoje é um clichê. Quanto maior a procura por um produto, se ele é muito desejado, o preço, ó, sobe. Se você tenta vender alguma coisa e ninguém quer comprar, se a procura é baixa e a sua oferta, você está oferecendo muito, você tem uma grande quantidade a oferecer e a procura é pequena, o que você é obrigado a fazer com o preço? Cai. Se você anuncia qualquer coisa para vender e ninguém quer comprar, a tendência é que você tem que abaixar o preço. Logo, se a procura é pequena, o preço cai. Então aqui, por exemplo, o rei não precisa delimitar o preço. Quem delimita é a oferta e a procura, do Adam Smith. Lei. Dá. Isso aqui tem grande chance de cair no Enem. Dá oferta e procura como elemento que vai regular os preços. Então percebam que esses filósofos estão propondo alternativas, né, ao antigo regime. Só que a mais importante, né, é a alternativa, e a mais difícil também, tá, sendo sincero com vocês, do ponto de vista social. Porque eles não querem mais a sociedade estamental. E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, que talvez seja a mais importante dessa aula, tá? Que é a seguinte. Eu comecei a aula contando para vocês que os filósofos, os pensadores iluministas irão usar a razão para compreender o mundo. Olha para essa sociedade aqui, do antigo regime, estamental ou aristocrática. Aristocracia significa o governo dos melhores. Havia uma perspectiva aqui, né, de que a nobreza era melhor, era superior aos demais. Daí a lógica de que essa era uma sociedade aristocrática. Logo, essa nobreza tinha, né, privilégios. Só que olha pra cá, tá? Eu acho que essa reflexão é a mais importante da aula. E aí essa galera aqui de baixo pagava impostos. Olhando para essa dinâmica social, tá, do antigo regime, para essa sociedade estamental, onde o nascimento era um critério de distinção. E eu quero que vocês pensem que tem como você virar nobre. De verdade, um nobre raiz, um nobre de nascimento. Não, porque não tem como você nascer de novo. A ideia de nobreza, minha gente, eu quero que vocês entendam muito isso. Ela estava intimamente associada ao sangue que corria nas suas veias. Não importa enquanto um burguês que está aqui na base ele enriquecesse, não importa.
Ele não conseguiria, nessa sociedade estamental, chegar no topo e adquirir, né, o mesmo status, a mesma condição do nobre de nascimento. Isso não era possível. Eu quero que vocês percebam que é uma dinâmica diferente da nossa sociedade atual. Se alguém chegar pra você e falar assim, ó, eu tenho sangue nobre, meu sangue é azul, você vai acreditar? Espero que não. Espero que você fique, rapaz, senhor. Deu certo não, tá batendo bem. Porque hoje o principal elemento de distinção social não é o sangue, é o quê? O poder econômico. E essa perspectiva surge com o iluminismo, isso é essencial, né? A tradição iluminista, ela é um dos fundamentos, um dos alicerces do modelo de sociedade que nós temos hoje. E eu preciso que vocês compreendam essa parada. Tudo bem? Só que vamos lá. Se os iluministas criticam a sociedade estamental, o que eles estão propondo? A gente diz que eles estão propondo, do ponto de vista social, a ideia de igualdade por nascimento. Igualdade por nascimento. Que a gente vai definir de um jeito mais bonito, tá? Que é como... Cai em prova. Vou ter igualdade de nascimento. De nascimento. Que é o quê? Tá? Igualdade de nascimento, né? A ideia de que todo mundo nasce igual. Então acabou esse papo de que o nobre nasce superior. Então os iluministas criticam essa premissa de que o nobre nasce superior. Eles defendem igualdade de nascimento. Mas como desdobramento dessa linha de raciocínio, eles defendem, minha gente, igualdade jurídica, igualdade ou igualdade civil. Vocês podem chamar das duas formas. Igualdade jurídica civil. Que nada mais é a ideia de que todos são iguais perante a lei. Acabou essa historinha de que nobre tem privilégio. Então eles falam, ó, todo mundo nasce igual, logo o Estado precisa garantir igualdade perante a lei. A gente quer acabar com essa ideia de que a nobreza é superior. E aí tem uma coisa que é fundamental que eu gosto de falar, né? Essa crítica iluminista à sociedade estamental, ela é profundamente coerente, uma vez que não existe, olha pra mim, não existe argumento racional, científico, que sustente a ideia de nobreza. Não existe. A ideia de que um conjunto de indivíduos se diz nobre, ele é ancorada única e exclusivamente no hábito, no costume, numa tradição. Se você pegar a razão, conhecimento científico, a ciência, você não comprova isso. Se for estudar o sangue a fundo, todos os detalhes, vou chamar o Oda, todos os detalhes, de um indivíduo, um Bourbon, que se dizia nobre no século XVIII, e de um camponês, é igual, exatamente igual. Então a ideia de nobreza não se sustenta cientificamente. Logo, quando a razão se torna importante para compreender o mundo, é natural que isso aqui, ó, cai por terra. Tudo bem? E aí, tem uma coisa que eu queria conversar com vocês, antes da gente seguir. Daqui a pouquinho a gente vai para o Brasil, tá? Calma aí que eu tô controlando o tempo, tô toda organizadinha aqui com vocês. Olha só. Fica parada. Olha pra cá. Vai ter um grupo da sociedade dessa época, e aqui eu só botei o clero, né, que eram os representantes da Igreja Católica, e a nobreza. Mas entre os não nobres, você tem muita gente, né? A gente até falou, vamos botar aqui. Entre os não nobres, você tem quem? O burguês, que é o comerciante. Você tem o trabalhador urbano, cara que trabalha na cidade. E você tem o cara que trabalha no campo, né? Que é o camponês. Olhando para a base da pirâmide, tá? Para os não nobres. Um desses grupos vai ver no iluminismo uma oportunidade para abrir caminhos e finalmente chegar ao topo da pirâmide. Que grupo é esse? Um grupo que já era rico, que acumulava muita grana através do comércio, mas que se via preso na base porque aqui o nascimento ainda era o critério. Vocês sabem quem é? A burguesia. Então o iluminismo se torna um movimento burguês, porque a burguesia percebe que a perspectiva iluminista é o ideal para que ela saia da base e chegue no topo, gente. É a ideia, pensa comigo, tá? Pro burguês não é bom limitar o poder do rei? É claro que é. Ele não quer um rei lá absolutista, mandando e desmandando. Pro burguês não é bom que o rei não possa mais se meter nos assuntos econômicos? É claro que é. E mais ainda. Pro burguês não é bom acabar com o privilégio da nobreza? Claro que é. Então a gente vai entender o iluminismo, deixa eu botar de laranja pra vocês, como um movimento burguês, no sentido de que a burguesia
vai ser responsável por propagar essas ideias. Então, foi um movimento burguês. Só que agora eu vou para a parte mais importante da aula e a mais difícil. Você já falou que era difícil antes. Tem coisas que são difíceis mesmo, tá? Quando eu digo para vocês aqui, com toda a confiança do mundo, que os iluministas defendem igualdade jurídica e igualdade civil, eu não estou dizendo que eles defendem igualdade social. Qual é a diferença, tá? Igualdade jurídica, igualdade civil, igualdade perante a lei. Eles querem que todo mundo nasça igual e seja visto da mesma forma perante o Estado. Tudo bem? Só que eles não defendem igualdade social, que é igualdade de renda. Não defendem. Por quê? O burguês é rico, correto? Ao burguês interessa acabar com o privilégio da nobreza, mas o burguês quer abrir mão da sua propriedade? O burguês quer abrir mão, né, do que garante a ele acúmulo de capital? É claro que não. Então aqui, gente, é uma reivindicação política limitada, que é simplesmente acabar com a estrutura da sociedade estamental. Tirar o sangue como um critério de distinção, mas eles querem manter o dinheiro. Porque eles entendem, dentro de uma perspectiva muito meritocrática, de que se todo mundo nasce igual, aí é cada um por si. Uns vão enriquecer e outros não. E eles entendem que a desigualdade de renda, ela é natural, ela é fruto do mérito. Então aqui é diferente, eles não defendem igualdade social, até porque o burguês não quer distribuir renda, não quer acabar com a sua propriedade, não quer, né, colocar em risco o capital que ele vinha acumulando. Essa é a parte mais difícil. Não defendem igualdade social. E eu queria falar mais uma coisinha antes de ir para o Brasil com vocês. Igualdade social. Que é a seguinte, minha gente. O iluminismo não ficou como um movimento filosófico abstrato. Isso não acontece. Então, tudo isso aqui, ó, sobre o qual nós conversamos, tudo isso aqui vai influenciar movimentos do ponto de vista prático. Ele influencia, por exemplo, a independência das 13 colônias inglesas que deu origem aos Estados Unidos. Então, o iluminismo vai influenciar a independência das 13 colônias. Processo que deu origem aos Estados Unidos. Ah, Natasha, como assim? Não é, gente? Se o iluminismo critica o mercantilismo, indiretamente ele critica o sistema colonial, que se insere na lógica mercantilista. Dentro do sistema colonial, a metrópole controla a colônia, um monopólio, instituído pelo rei. Então ele está criticando o sistema colonial, logo ele abre precedente para a independência das 13 colônias, que aconteceu no século XVIII. A primeira colônia da Europa a se tornar independente nas Américas, dando origem aos Estados Unidos. Mas o movimento mais importante de todos, que esse movimento iluminista vai influenciar, é a Revolução Francesa. Gente, a Revolução Francesa ela é tão importante, ela que acontece em 1789, ela é tão importante que a gente entende que ela derruba definitivamente, ela encerra, né, o que a gente chama de Idade Moderna. Ela derruba esse mundo moderno e inaugura um mundo contemporâneo. É como se ali na Revolução Francesa as dinâmicas políticas, sociais e econômicas que hoje vigoram começassem a ser gestadas. E elas são gestadas e influenciadas pelo pensamento iluminista. Então ele influencia, sim, a Revolução Francesa. E aqui na América Portuguesa ele vai influenciar dois movimentos que questionavam a dominação colonial portuguesa. As conjurações mineira e baiana. Foram dois movimentos que queriam romper com o domínio colonial português. Movimentos locais, não era uma independência a nível nacional, era uma independência a nível local, era a independência da Bahia, a independência, né, de Minas Gerais, a proclamação de repúblicas a nível regional, mas ainda assim influenciadas e baiana. A gente tem a Inconfidência ou Conjuração Mineira e baiana, tá? Então a gente tem aqui alguns movimentos práticos influenciados pelo iluminismo. Agora a gente vai falar de Brasil, tudo bem? Com isso aqui, ó, vocês conseguem, né, ter uma boa noção, uma boa construção, né, desse século XVIII na Europa. Só que enquanto na Europa as ideias iluministas estão se propagando,
inspirando movimentos. O que está acontecendo aqui nos territórios que hoje chamamos de Brasil? Vocês sabem que, né, o Brasil foi um território de colonização portuguesa, correto? E aí? Vou botar aqui bonitinho pra vocês. Vamos puxar aqui um asteriscozinho pra não ficar... Brasil. Escrever América Portuguesa, tá, gente? Pra ficar conceitualmente correto. América Portuguesa no século XVIII. Vamos lá, tá? Quando a gente olha para o início da colonização portuguesa, lá no século XVI, o primeiro grande produto que Portugal vai explorar aqui ao longo do século XVI e do século XVII foi a cana-de-açúcar. Tudo bem? Então vamos botar aqui, ó. Século XVI e XVII, cana-de-açúcar. Vocês vão falar assim pra mim, Natasha, não, você esqueceu. E o pau-brasil? Cuidado. O pau-brasil vai ser extraído nas primeiras 3, 4 décadas de colonização, mas o pau-brasil já existia aqui, né? Depois de uma extração num período limitado de pau-brasil, eles tiram tanto pau-brasil que o pau-brasil do litoral vai se esgotar. O grande produto escolhido para, né, concretizar a ocupação do território foi a cana, por ser um produto profundamente lucrativo nos mercados europeus e um produto que Portugal já conhecia as técnicas de plantio, manejo, a construção dos engenhos, tudo bem? Só que, no século XVIII, a produção e exportação de cana entra em crise por uma razão específica que a gente não vai aprofundar hoje, mas que eu já quero assinalar para vocês, porque isso cai no Enem e vocês têm que saber, né? E cai de forma muito simples, tá? Vocês não têm que se preocupar. Que é o seguinte... No século XVII, final do XVII, né, a gente está sofrendo com a concorrência da Holanda. A Holanda, que inclusive, né, vai invadir o Nordeste brasileiro, vai ocupar, né, a região de Pernambuco. A Holanda, ela vai passar a produzir a cana em algumas ilhas ali do Caribe, que nós chamamos de Antilhas. E aí a produção da Holanda vai fazer, né, frente à nossa e vai dificultar a nossa venda da cana nos mercados internacionais. Portanto, a produção e exportação de cana deixa de ser tão lucrativa para o Brasil no final do 17. E aí, nesse momento, né, num contexto de crise e de dificuldades econômicas, se intensifica um negócio que nós chamamos do bandeirantismo. Ou seja, uma maior quantidade de indivíduos dispostos a adentrar o território em busca de riquezas. Afinal, vivia-se um contexto de dificuldades econômicas causadas pela crise da economia açucareira. E aí, nesse momento, no finalzinho do 17, início do 18, a gente tem o início da mineração. Mineração. Olha o que eu estou falando para vocês. O século 18 aqui na América Portuguesa é o século do ouro. Vou até botar aqui. Então, é o século. Deixa eu ver se tá fora. Ainda não. O século do ouro. Tudo bem? E vocês já sabem que as primeiras minas foram descobertas pelos bandeirantes. Então, isso aqui é importante. Pelos bandeirantes. Isso super pode cair em prova. Bandeirantes. Só que vamos lá, tá? Quando a notícia do achamento de ouro se espalha, a primeira grande consequência aqui para a América Portuguesa é um enorme fluxo migratório para a região das minas. Afinal, o ouro é sinônimo de enriquecimento, né? Quem não quer ourinho? Todo mundo quer. Então, você vai ter gente das mais diversas partes do território correndo para a região das minas. Você tem, inclusive, gente saindo de territórios de colonização espanhola. Você tem gente saindo da Europa, saindo de Portugal, atravessando o Oceano Atlântico numa viagem perigosíssima rumo a Minas Gerais em busca de ouro, tá? Então, a primeira consequência, a consequência mais imediata, é uma corrida do ouro. Só que essa corrida do ouro vai gerar um conflito, que é a Guerra dos Emboabas. Quem lembra disso? Guerra dos Emboabas. Que nada mais foi do que um conflito entre os bandeirantes, os primeiros a chegarem no território, e os recém-chegados. Inclusive, Emboaba, né, era uma forma pejorativa de chamar esses recém-chegados. Emboaba é uma palavra de origem tupi,
que significa pássaro de pés esplumados. Era uma zoeira dos bandeirantes com os recém-chegados, porque os bandeirantes geralmente andavam descalços e os recém-chegados iam de botinha. Então a ideia de pássaro de pés esplumados, né, era uma zoeira com as botas utilizadas por esses recém-chegados. Quem vence essa treta? Os recém-chegados, por uma razão muito simples, minha gente. Eles estavam em maior número, e isso vai forçar os bandeirantes a migrarem ainda mais para o interior do território. O ponto é, tá? O que é importante para vocês aqui, para vocês acertarem a questão no nosso querido amado Enem? É depois dessa guerra, desse conflito, que Portugal percebe, chegou a hora de criar um aparato, um mecanismo de controle efetivo para a região das Minas. Afinal, a colonização, vocês bem sabem, se insere numa lógica mercantilista. E se inserindo numa lógica mercantilista, o que Portugal quer é que os recursos, as riquezas da colônia adentrem os seus cofres. A ideia é que todos esses recursos, essas riquezas, né, contribuam para o enriquecimento de Portugal, do rei português, e enchem o bolsinho do rei, correto? E aí aqui, Portugal vai criar mecanismos de controle da região mineradora. O principal aqui é a Intendência de Minas. A Intendência de Minas, que era basicamente uma instituição que fiscalizava, organizava a extração aurífera. Num primeiro momento, a Intendência de Minas vai ser responsável pela cobrança dos principais impostos, que era o quinto e a captação. O quinto, a ideia de que 20% de todo o ouro retirado tinha que ser entregue para Portugal. Então era a quinta parte. É daí que vem a expressão, vai para o quinto dos infernos. Na época não era uma forma bastante agressiva de você chamar alguém, não. Era que a população não curtia pagar o quinto. Quem quer pagar 20% do ouro que retirou? Ninguém. Então a população falava, tem que pagar o quinto dos infernos. E aí a expressão foi mudando e virou vai para o quinto dos infernos. E a captação era o imposto, que era mais ou menos 17 gramas de ouro, que deveriam ser, né, entregues a Portugal, por cada escravizado que estivesse trabalhando na extração de ouro. Detalhes importantes, tá? Para vocês. 2, que eu gostaria muito que vocês anotassem aí. O ouro retirado aqui na América Portuguesa era o ouro chamado de aluvião, que é um ouro de fácil extração. Você tira normalmente do leito dos rios, com uma espécie de peneira. Então é um tipo de ouro que não necessita de grandes recursos tecnológicos. Isso é uma coisa interessante, tá? E outra coisa, assim que acontece o achamento de ouro, né, nesse século XVIII, que é o século da mineração, a gente tem, né, um crescimento assustador do tráfico transatlântico. A principal mão de obra utilizada para a extração de ouro na região das Minas foi a mão de obra de africanos escravizados. Portanto, uma das grandes consequências aqui também é um crescimento exponencial do tráfico transatlântico, tá? Obviamente que esse tráfico já ocorria. A principal forma de mão de obra utilizada nos engenhos de cana também era de africanos escravizados. Mas a descoberta de ouro gera uma demanda urgente por mão de obra. E é por isso que a gente tem, né, um pico nessa demanda, um pico no tráfico transatlântico. Beleza? Só que vamos lá, tá? Apesar da criação destes impostos, Portugal lidava com um probleminha aqui na região das Minas. Qual era ele, gente? Qual vai ser o principal problema de Portugal nas primeiras décadas de extração aurífera? O contrabando. Então aqui, ó, apesar da atuação da Intendência de Minas, havia o probleminha. O problema do contrabando. E eu preciso contar para vocês que a população de Minas Gerais era bastante criativa no quesito contrabandear o ouro. Aqui, nesse momento aqui, né, surgem os santos do pau oco. Vocês lembram disso? Aqueles santos católicos, né, de madeira que eram completamente ocos por dentro, onde a galera tacava ali ouro, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque parece algo trivial, só que é um grande sintoma de como os valores católicos, de como o catolicismo era um instrumento estruturante dessa sociedade. Afinal, você usar um santo como elemento para contrabandear era uma estratégia para você tentar passar como, né? Despercebido. Jamais um santo seria utilizado como um instrumento para o contrabando. Na prática foi, mas essa era a narrativa. Então é um indício interessante pra gente de como você tem uma forte influência católica nessa sociedade colonial. Afinal, Portugal era uma monarquia católica. Tudo bem? Só que vamos lá. O que Portugal vai fazer para tentar
e impedir o contrabando. Primeira coisa, tá? O rei de Portugal vai proibir a circulação de ouro em pedrinha, de ouro em pó. Não pode. E a partir de 1720, ele vai ordenar a criação de casas de fundição. As casas de fundição. As casas de fundição, gente, vão basicamente ter a função fundamental de derreter todo o ouro extraído. Então, se você estava lá na região das minas, se você tinha um acesso a uma mina, né, explorava essa mina com escravizados, todo o ouro retirado tinha que ser levado numa casa de fundição, correto? Nessa casa de fundição, esse ouro seria derretido. A casa de fundição já iria cobrar o quinto. Então, o quinto passa a ser cobrado. Ele não é mais cobrado pela Intendência de Minas, ele é cobrado pela casa de fundição. A casa de fundição tira a quinta parte, transforma o ouro em barra e vai colocar uma espécie de selo, né? Um timbrezinho, vai timbrar com um negocinho da coroa portuguesa. E esse era chamado na época do ouro quintado. Era o único ouro legalizado. A estratégia aqui era basicamente dificultar o contrabando. Vai ser efetiva? Vai ser efetiva. Vai continuar existindo contrabando? É claro que sim, mas ela é eficiente. Tudo bem? Só que vamos lá, tá? Uma coisa importante. Essas aqui são as primeiras medidas. Só que eu preciso que vocês pensem comigo que o ouro, ele é um recurso finito, né? Natasha, que papo é esse? Quanto mais você tira, menos tem. Não é, gente? Não brota ouro. Não é uma coisa que você planta ouro. Não dá, né? Então, se você tira uma grande quantidade de ouro, a tendência é que esse ouro, né, ele comece a existir em menos quantidade. Então, a gente diz que até 1750, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Se a gente fosse fazer um gráfico, eu e meus grafiquinhos que eu faço pra vocês, tá? Isso aqui é a quantidade de ouro. Tudo bem, gente? Vamos lá. Isso aqui ia fazer um professor de matemática que faz gráficos perfeitos sofrer. Mas eu vou botar aqui, ó. 1700, 1720, 1750, 1760, tá? Então, século do ouro tá ali. A gente tem aqui no finalzinho do século XVII as primeiras minas descobertas. Aí, ao longo do século XVIII, o que está acontecendo com a extração de ouro, gente? Ela está crescendo, tudo bem? Então, ela está crescendo. Ela cresce até 1750, tudo bem? E aí eu vou contar uma palavra para vocês que você vai anotar, porque ela pode cair no Enem. 1750, meados do século XVIII, é o apogeu da extração aurífera. O que é apogeu? Anota. Anota que se cair, você vai lembrar de mim, vai ficar até emocionado, vai até cair uma lágrima aqui assim. Apogeu é o auge. Então, o apogeu de alguma coisa é o auge dessa coisa, tudo bem? Então, aqui, ó, 1750 foi o auge. Só que depois do auge, minha gente, veio o declínio. E aí, a partir de 1750, a extração aurífera começa a declinar, tudo bem? Então, aqui você tem uma redução da extração aurífera, um declínio. O gráfico tá ali para vocês visualizarem. Um declínio da extração aurífera. Só que pensem comigo. Portugal, tá? Nesse momento, o rei já era Dom José. Vai olhar para isso aqui e falar, tudo bem, diminuiu, tranquilo? É claro que não. Ele vai ler esse declínio num primeiro momento como um aumento do contrabando. E ele vai criar, né, algumas práticas bem autoritárias para tentar, né, fazer com que a carga tributária que chegava a Portugal voltasse a crescer. E aí tem um detalhe muito rápido que eu vou citar para vocês. Nesse momento, a monarquia portuguesa está influenciada pelas ideias iluministas. Não é à toa que o rei de Portugal, né, nesse momento, Dom José, ele vai nomear como ministro um cara que é o Marquês de Pombal, que vai ser um cara que vai fazer reformas em Portugal inspiradas nas ideias iluministas, tudo bem? E aí o Pombal vai tentar fazer com que a extração aurífera volte a crescer. Ele vai criar um negócio que é a derrama. A derrama era um sistema de cobrança muito autoritário de impostos atrasados. Então, se a região das Minas estivesse devendo algum dos impostos, não conseguisse, né, entregar toda a carga tributária que Portugal considerava ideal, funcionários da coroa portuguesa iam até a casa das pessoas, batiam na porta e, ó, oi, querido, você tem que entregar o que você está devendo. Mas eu já entreguei tudo, não importa, vou confiscar os seus bens. Então, a derrama não é um imposto, a derrama é um sistema autoritário
de cobrança de impostos atrasados que foi criada a partir de 1750, num momento em que a extração aurífera está em declínio. Isso vai, né, trazer insatisfação a Portugal, porque se a extração de ouro cai, menos imposto chega a Portugal. Portugal quer isso, gente? É claro que não. Então ela cria a derrama com o objetivo de tentar manter a carga tributária, né, a arrecadação portuguesa em alta, tá? Uma coisa que é importante. Vocês poderiam me perguntar assim: Natasha, a descoberta de ouro foi boa zona para Portugal, né? Foi mais ou menos. Por quê? A gente diz que a política econômica portuguesa não foi muito inteligente. No início do século do ouro, 1703, lá atrás, Portugal assinou um tratado com a Inglaterra, que já caiu em prova várias vezes, que é o Tratado de Methuen. Vocês lembram disso? O Tratado de Methuen. Ou o Tratado de Panos e Vinhos. Era um acordo entre Portugal e Inglaterra, que dizia o seguinte, tá? Vocês já vão entender porque eu tô falando isso. Portugal vende vinhos para os ingleses e, na contrapartida, compra tecidos da Inglaterra. Vocês vão falar: Natasha, qual é o problema disso? Problema nenhum se a demanda por tecido não fosse muito maior do que a por vinho. Logo, o Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, vai deixar a balança comercial portuguesa deficitária, negativa. Portugal vai ter dívidas com a Inglaterra. O que ela vai usar para pagar essas dívidas? O nosso ouro. Portanto, é um movimento curioso. Portugal vai retirar o ouro do Brasil através desses impostos, mas indiretamente ela usa esse ouro para pagar as dívidas com os ingleses. Portanto, indiretamente a extração aurífera aqui beneficiou a Inglaterra, tá? Há quem diga que esse elemento vai contribuir, minha gente, para que a Inglaterra acumule capital, né, para fazer a sua revolução industrial a partir de 1760. Claro que não dá para dizer que essa é a única razão para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, mas contribui, tá? E eu queria falar uma última coisa que é importante, tá? A descoberta de ouro aqui na América Portuguesa, ela vai gerar uma série de transformações para a sociedade colonial. Já contei para vocês, né? Tem um crescimento da população, com um grande contingente indo para a região das Minas. Tem um aumento do tráfego transatlântico. Mas você tem uma sociedade mais dinâmica, mais urbana e mais diversificada. Cuidado! A sociedade segue sendo escravocrata, ou seja, a posse de escravizados segue sendo um elemento de extinção social. A economia segue sendo escravista, a base da exploração do trabalho segue sendo a escravidão. Só que você tem novas dinâmicas surgindo. Você tem, por exemplo, uma ampliação das camadas médias de pessoas livres e pobres. E você tem novas dinâmicas dentro da própria escravidão. Por exemplo, é aqui que se fortalece um tipo de escravização que a gente fala do escravizado de ganho, que é aquele que vai trabalhar no ambiente urbano, né? Por exemplo, em feira, vendendo fruta, vendendo ovo, vendendo galinha. E para que ele não fugisse, era muito comum que o seu senhor, né, ele concedesse um tipo de pagamento. Pelo amor de Deus, não é salário, tá? De jeito nenhum. Mas era uma estratégia para manter ele ali trabalhando sem que ele fugisse. E a gente tem, por exemplo, nesse momento, né, esses escravizados de ganho, pouco a pouco acumulando algumas quantias de dinheiro que lhes permitiam comprar alforria, comprar liberdade. Então a sociedade mineradora, ela era um pouco mais dinâmica. E sendo um pouco mais dinâmica, a gente sai daquela divisão social dos 2 primeiros séculos de colonização, onde você tem uma elite branca europeia latifundiária, uma base composta, né, por uma grande quantidade de escravizados. Ainda existe essa elite, ainda existem esses escravizados, mas é como se a parte do meio da pirâmide ela desse uma largadinha por conta dessa dinamização desse ambiente urbano da região mineradora. E aí é importante, tá? Só para vocês verem como tudo se casa. Enquanto tudo isso está acontecendo na região das Minas, que a gente tem, né, a chegada, né, das ideias iluministas aqui na América. E a gente tem 2 movimentos, que eu citei lá no início para vocês, que são as conjurações mineiras e as conjurações baianas. São 2 movimentos que estão inspirados nas ideias iluministas porque eles querem romper com o domínio colonial português, tudo bem? Eles têm motivações específicas. Em Minas, o movimento era bem mais de elite, e era um movimento que está questionando, inclusive, entre outras coisas, a derrama, como um instrumento muito autoritário de cobrança de impostos atrasados. Na Bahia, o movimento vai ser mais popular, e tem como uma de suas causas o declínio econômico do Nordeste. Basta vocês lembrarem que nos 2 primeiros séculos de colonização, o centro da economia colonial era o Nordeste. A maior parte dos engenhos de cana estava no Nordeste. Não é à toa que a primeira capital foi Salvador. Não é coincidência que nesse momento do século XVIII a capital tenha sido transferida de Salvador para o Rio. Isso acontece porque o eixo comercial se deslocou do Nordeste com a cana para o Sudeste com a mineração. Então, no caso, né, da Bahia, você tem o declínio econômico da região como uma das causas para essa conjuração.
Mas o ponto é, o que é importante para vocês? São dois movimentos diferentes, um mais elitista, um mais popular, um que teve uma punição, né, bem mais dura, no caso da Bahia, do que se comparado a Minas. Em Minas, o único condenado à morte foi o Tiradentes, por ser o líder mais popular. Embora houvesse especificidades nas motivações, são dois movimentos influenciados pelo iluminismo, uma vez que ambos querem romper com o domínio colonial português. Eles questionam a colonização, que estava inserida na lógica mercantilista, portanto, são movimentos influenciados pelo iluminismo. Tudo bem? Ambos querem proclamar a república. Cuidado, não é república no Brasil. É um erro tremendo falar que a Conjuração Mineira queria a república no Brasil. Queria em Minas. A baiana queria na Bahia. São movimentos locais, mas que ainda assim defendem a ruptura com o domínio colonial português. Uma outra diferença importante. No caso da Bahia, como era o movimento mais popular, havia uma pauta abolicionista, gente. Olha que bonito isso, no século XVIII, né? Enquanto a nossa escravidão só vai ser efetivamente abolida, né, no final do século seguinte, em 1888. De boa? Meus amores, revisão feita, hein? Ó, quero desejar para vocês uma excelente prova. Façam esta prova com muita calma, tudo bem? É isso que eu desejo. Falta pouco, boa sorte, arrasem, estamos com vocês, fechou? Então é isso. Beijo muito, muito, muito grande. Beijo!